Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Hoje estou de Umbrella Academy. É um baita seriado, gostei bastante, sério mesmo. Eu espero só que tenha uma continuidade, porque vale a pena, a história é genial, recomendo que assistam. Mas hoje é segunda-feira, uma segunda-feira repleta do quê? De conhecimento, aprendizado, sabedoria, diversão, entretenimento e, por que não, respondendo aos scribes, trazendo as suas dúvidas mediante aos vídeos apresentados ao canal ou no canal, não é mesmo? De novo, nós não tratamos questões pessoais, tipo, pô, o que aconteceu comigo em 1972? Eu queria saber no verão que eu estava em Acapulco lá, não sei, cara, eu não trabalho com vidência. Aí tem muita gente que tenta dar essa, né? E infelizmente lota a caixa postal de e-mail só com esse tipo de coisa, não entendem as simples instruções. Eu tive um professor espiritual que dizia exatamente isso. Falava, se atentem às simples instruções da vida. Não há mais, não há menos, mas diretamente aquilo que são as simples instruções. Ele estava certo. Mas vamos lá. Camila de Cássia Bastos Neves, Neves Bastos Cássia de Camila. Rapaz, que nome grande. Olá, boa noite. Boa noite. Vou direto ao ponto. Como sei que tem muita demanda? Cuidado com a palavra demanda, né? Espiritualmente, muita demanda às vezes é outra coisa. Menciona muito que devemos buscar na fonte. Tipo, Bonafonte, não, buscar na fonte. Concordo. Mas sendo leigo e iniciante, sendo leigo iniciante, como saber qual é a fonte correta? Arial 12? Será? Calibre 15? Vai saber, Calibri, né? Quando há tantas fontes diferentes, tantos falsos profetas, doutrinadores ou mestres, e muito da espiritualidade ainda é muito alternativo e relegado aos métodos científicos de pesquisa em instituições validadoras conhecidas. Qual é o método de revisão e verificação dessas fontes, calibre 12? Bastaria seguir nossa intuição, quando inclusive esta é falha e influenciável por coisas materiais e outras muito além da nossa compreensão. Atenciosamente, Camila. Ela fez outra pergunta aqui, mas eu já emendo. Camila, a pergunta é muito boa. E ela é muito simples de ser respondida. Novamente, nós andamos sempre em uma estradinha de tijolos que achamos estar correta. As pessoas pipocam na nossa vida. Então, ao longo de toda a história, nós presenciamos a mídia trazendo pessoas para nós. João de Deus, foram o quê? 40 anos levando a cura às pessoas. De repente, uma mulher aparece no Pedro Bial e acusa claramente ele de vários crimes. Levantam o que está acontecendo e vão ver que realmente o cara, ele respondeu, né? Ele realmente tinha vários crimes ali e a Badiânia, infelizmente, ficou prejudicada por meio de um falso líder, na qual, por mais que pudessem falar, tá, ele, sei lá, tinha alguma coisa realmente espiritual, mas ele se desvirtuou. E ele utilizou-se da sua aplicabilidade, desta dita habilidade que ele dizia ter para um lado ruim. Deixou de ser uma referência dentro de um conceito da espiritualidade. Outros que foram sendo apresentados à mídia, eles tiveram altos e baixos. Então, se você olhar a vida de cada um, você vai ver que tem elementos muito estranhos na vida de todos aqueles que a mídia elencou como líderes espirituais. Então, o que eu vou utilizar? Se você procurar na Igreja Católica e todas as ramificações do cristianismo, você vai ver que sempre existiram escândalos na igreja. Desde a época do papado, onde cada um dos papas realmente ali cometeram atrocidades, eram prevaricadores, deixaram muitos filhos da pátria, ou seja, eles tinham relações com prostitutas lá em Roma e morreram muitas vezes com doenças sexualmente transmissíveis e caixões às vezes bem fechadinhos porque certas doenças consumiram o corpo deles. Os escândalos foram absurdos, né? Até hoje, se você jogar na internet, o Vaticano apresenta diversos escândalos, inclusive com o Banco do Vaticano, onde teve gente que até morreu enforcado na ponte de Londres. E isso é complicado.
Então você percebe que a própria igreja, que se diz um grande alicerce da fé das pessoas, tem diversos problemas. Então como é que eu vou me apoiar em uma religião a qual muitas pessoas ainda desconfiam? A Bíblia, por exemplo, torna-se uma ferramenta muito mal interpretada, onde você precisa fazer uma faculdade de teologia, tornar-se bacharel e depois se especializar em algum ramo para poder entender a Bíblia. Ser biblista ou aprender a fazer exegese dos textos por meio de fatores históricos dentro de uma teologia liberal. Então é muito complicado, porque sempre um pastor ou um padre, você vai olhar o discurso e vai falar, não foi bem assim que eu aprendi, ou não é assim que realmente a teologia ensina. Então já começa a ficar complicado. Os espíritas, por exemplo, também têm suas falhas. Você vê muito da doutrina do conforto dentro do espiritismo, não é? Você nunca vai ver, assim, uma pessoa que vai lá e fala, eu gostaria de saber do meu amor, do meu marido que faleceu. Seu marido virou um puta de um obsessor, ele infelizmente deixou 3 amantes, 2 filhos de outros casamentos e gastou toda a grana. Nunca vai ver um negócio desse. Sempre vai ser aquela coisa da bondade, da beleza, da coisa mais bela. Não, tá tudo muito bem, tudo lindo, maravilhoso. Então existe o espiritismo do conforto, que não é questão de falsos líderes, mas que não passa a veracidade, não passa a realidade como ela é. Então você vai ver a superficialidade de muitas crenças. E aí quando você começa a olhar para trás e vai falar, cara, então se eu me remeter a certas religiões antigas, também existem certas falhas, mas eu mesmo, como uma pessoa que fui atrás e fui verificar essas falhas, as religiões antigas, como eu digo, o budismo, o hinduísmo ou mesmo o islamismo, eles possuem um certo rigor na hora de construir ou constituir líderes, tá? Então o budismo, por exemplo, ele é monástico, então existe uma escolaridade a ser feita para se formar lamas e se formar grandes mestres, tulkus, ou yogasarhatas, ou o que for. Então você começa a verificar que sim, existem processos rigorosos para a formação de líderes e colocar esses líderes para poder pulverizar os ensinamentos. O que me deixa até mais seguro, falando, bom, então aqui eu tenho um porto seguro no qual eu posso me apoiar. Entende? Então eu fico muito mais... vamos dizer assim, busco respaldo nas religiões antigas, que eu sei que eles são mais rigorosos do que o que a gente vê na superficialidade de outras crenças hoje. Até mesmo o Islã, uma vez eu fiz uma análise de um vídeo no qual existiam prevaricadores do Islã dentro de uma prática dentro da Tailândia. E líderes do Islã condenavam esses prevaricadores, falando que aquilo não era Islã. Aquilo lá era uma vertente doentia de pessoas que deturparam os ensinamentos. Os líderes do Islã, eles são muito mais rigorosos, tá? Então o islamismo, ele tem sim uma nobreza dentro dos seus professores, dos seus instrutores, e que eles evitam essas distorções. Claro, fanatismo a gente não está entrando. Fanatismo existe em todas as religiões, inclusive no budismo não tem fanáticos, mas os evangélicos são extremamente fanáticos, então temos que tomar muito cuidado com certas coisas, ok? Então o que eu falo para vocês é, busquem as religiões que têm mais alicerce e que trazem mais, vamos dizer assim, mais cuidados e zelos sobre quem realmente está passando os ensinamentos. Por exemplo, no budismo, somente os lamas têm autoridade para poder ensinar. Por isso que nós aqui evitamos passar tantos conhecimentos para as pessoas, na qual meu canal já foi visto pelos lamas, e eles falaram, toma cuidado, ok, seu canal é legal, tem ensinamentos muito legais, mas não exceda, não ultrapasse certos limites. Sem problema, é verdade, não vamos ultrapassar certos limites, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Tem coisas que a gente tem que colocar o pé atrás. Eu já tive professores espirituais, é que assim, eu tive aula com grandes conhecedores sobre espiritualidade, ok? Assim, os caras muito bons mesmo, que a gente pagava passagem para os caras virem das Filipinas, para o cara vir do Canadá, eu pagava para o cara vir. Só que existem pessoas que vão se formando dentro de certos cursos e eles vão ganhando notoriedade. E esses caras, eles são às vezes mau caráteres mesmo, ok? Porque imagina o seguinte, você tem um líder
religioso que está vindo de outra nação para te ensinar. Até você chegar, conversar com o cara, tem que passar por uma escadinha, onde outras pessoas estão envolvidas, que são pessoas, vamos supor, que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos a mais de conhecimento dentro daquela técnica que você quer aprender. E eles trazem um respaldo, né, para poder ensinar a você certo nível. Então você vai chegar no cara que é o instrutor mais ferrado, você tem que passar por esse cara. E às vezes esse cara destruiu ou deturpou totalmente os ensinamentos. Aí você percebe que aquilo é um mau caratismo. O cara, ele tem uma má formação dentro daquele conhecimento. E aí eu fui até o líder para falar, ó, cara, a gente tem um problema aqui. Esse cara aqui tá agindo assim, assim, assim. Aí você descobre que o cara era mau caráter. Entende? São armadilhas da vida. Mas o que eu falo para vocês é, reduzam nessas armadilhas. Pessoas são pessoas e sempre vão cometer erros. Então você tem que ir atrás de religiões que têm uma bela formação de líderes religiosos e passam mais rigor. Não caras que falam, ai, eu sou médium, oh meu Deus, eu sou desde que eu nasci no útero da minha mãe. Já desconfia, pô. Assiste o canal, tem a playlist de mediunidade e você vai ver como se forma um médium de verdade. Você tem uma escolaridade para isso, por que o cara se autodenomina o que ele não é? Entende? É que nem aquele cara que fala, não, porque eu sou mestre em estilos de reiki. Aí o cara tá tirando certificado até agora porque ele é mentira, ele não era mestre. Entende? E aí você vê o cara, não, peraí, é que o reiki era tão simples, eu achei que qualquer um podia ser mestre. Sabe? Não é bem assim, os pelos da Lilo voando aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Vocês têm que ter um senso crítico para olhar e falar, ok, qual é a melhor religião para que eu possa aprender e que traz realmente pessoas qualificadas. E ir atrás de instituições, seja templos, centros espíritas, lugares realmente que formam esses indivíduos. E você chega lá e fala com o cara. É assim. As armadilhas acontecem, só minimize o estrago, tá? Ela faz outra pergunta. Já adianto o meu pedido de desculpas pela minha ignorância, estou num oceano desconhecido aqui, vou direto ao ponto. Ela é a menina do direto ao ponto. Em um de seus vídeos, disse que a limpeza de casas é temporária e a proteção não barra tudo que esteja ligado às pessoas que vivem nela, que é preciso mudar a si também. Além disso, constantemente relembra que ninguém está livre do mundo espiritual e das energias ruins, bem como afirma que, por vezes, somos enganados por seres ruins que se passam por bons, nos cegam e nos fazem achar que são bons. Com base nisso, me surgem as seguintes indagações. De que adianta a limpeza ou purificação se ela deve ser incessante? Você não entendeu o preceito, mas eu te explico. Diante dessa inevitabilidade, devemos temer? O que fazemos? Há como identificar as ilusões ruins? Ao fazermos uma prece, um ritual de limpeza, uma meditação, se você não sabe fazer, você vai fazer o quê, querida? Como saber que é verdadeiro o que sentimos e que estamos tendo resultados positivos de purificação e afastando o mal e não sendo enganados? Sendo leigos e iniciantes, basta confiar em nossa intenção e intuição, ainda que rudimentares e primitivas? Caramba! Vamos lá, vamos de novo. Uma pessoa chega para mim e fala, Rodrigo, eu tenho pressão alta. Dentro das técnicas de terapias alternativas que você aprendeu, você pode me ajudar? Posso. A pessoa chega para mim e eu explico o que é feito, como é feito, a pessoa concorda e aí a gente inicia. Só que as pessoas nunca sabem quando elas vão ser tratadas, primeiro ponto, tá? Então ela pode ser tratada até hoje, o prazo vai até um mês, que a gente reduziu bastante a fila de espera. Então até um mês ela pode ser tratada, ela nunca vai saber quando vai ser o período. Então tem pessoas que sonham que eu estou tratando elas e no dia seguinte recebem um e-mail falando sim, você foi tratado. Tem pessoas que sentem o lugar no dia que está sendo tratado, o corpo de energia dela começa a sentir, ela sente energias na casa, então ela sente que está recebendo sim o tratamento. Muitas pessoas relatam isso nos e-mails que nós recebemos de depoimentos do dia seguinte, tá? Com relação às limpezas de casa, primeiro, você é aquilo que você vibra e atrai seres do mundo espiritual. A culpa é tua, não minha. Então se a pessoa bebe, fuma, usa drogas, eu não tenho nada a ver. A pessoa buscou esse caminho como uma forma de terapia, né? Que tem gente que consome drogas porque gosta, é o lazer. Maconha, às vezes cocaína. Beleza, é o lazer delas. Então ela vai atrair esses seres. Ela está ciente que ela está atraindo esses seres.
ok? Ela sabe que é errado. Sabe que a estrutura vibracional dessas drogas vai alterar a estrutura vibracional do seu corpo na hora que ele ingere. Sabe quando você ingere uma comida estragada, o que acontece com você? Você tem uma puta dor de barriga, você sente mal, tem gente que tem dor de cabeça, enjoos, vomita. É a mesma coisa. Quando você ingere uma droga, o seu corpo de energia, ele oscila, porque você também está mexendo com seus órgãos. Você está colocando uma substância alucinógena, uma droga, um tóxico dentro de você. Seus órgãos são afetados, o seu corpo de energia é afetado. Então, a vibração do seu corpo de energia vai mudar e você vai atrair esses seres. Então você tem que estar ciente de que a culpa é sua. Então quando você me procura dizendo, cara, eu fiz uma meleca e eu estou sentindo coisas ruins na minha casa. Beleza. A limpeza de casas, ela vai, vamos dizer assim, desde o momento em que você se mudou para aquela casa até o dia que você me contratou para o serviço. Depois disso, você sabe que você está agindo errado. Caso contrário, você não teria pedido a limpeza de casas. Ué. Então eu te dou um prazo para você refletir sobre suas atitudes. A barreira que eu coloco, que me foi ensinado por técnicas ligadas às Filipinas e ao budismo, de como realizar um procedimento utilizando uma forma pensamento para conseguir impedir acesso de certas energias enquanto aquilo é restabelecido, é como se fosse um band-aid. Tá? Ela vai durar por um tempo. Por quê? Porque ela é consumida, ela esvaire. É como se fosse uma forma pensamento. Sabe quando você pensa e fala, pô, queria tomar uma água, mas eu vou tomar daqui a pouco. Aí você toma água e fala, não, matei a sede, eu não preciso mais tomar água. Você cria a forma pensamento dizendo, eu vi a garrafa, me deu sede. Mas você reflete falando, ok, eu vou tomar, matei a minha água, daqui meia hora, uma hora eu tomo mais um copo de água. Você vai criando formas pensamento que elas são dissolvidas mediante que ocorre a sua vontade e você faz o ato. Na hora que eu coloco essa barreira de forma pensamento, ela é consumida. Por quê? Porque é uma forma pensamento que ela vai esvairindo. A partir desse momento, você tem que entender que há necessidade de você mudar a sua postura na vida. Sabe, eu vou te falar, eu tive um paciente que eu tratava, em que toda vez que ele trocava de namorada, ele me ligava. Ô Rodrigão, eu troquei de namorada, você consegue fazer uma limpeza na menina? Toda hora que ele trocava de namorada, ele levava a menina para fazer o tratamento, a limpeza geral, que é a retirada de energias ruins de seus pontos de energia. Eu até agora não entendi o porquê. Era meio que, para eu ter relações com essa menina, ela tem que estar purificada do seu passado. Era engraçado isso, sabe? E na casa dele a mesma coisa. Toda hora que ele trocava de casa, ele falava, cara, eu preciso que você tire a energia dos antigos para que eu coloque a minha energia aqui. É verdade. Você não vai tomar água num copo sujo. Você vai buscar um copo limpo para tomar a água. É verdade. Você limpa o copo para você poder tomar água. Na sua casa é a mesma coisa. Quando você tem um apartamento e você sabe que entrou pessoas estranhas, ou seus vizinhos são bizarros, ou tem alguma coisa errada, você faz esse processo de retirada dessas energias pela contratação do nosso serviço, e isso faz com que essas energias sejam encaminhadas e você coloque a sua energia. Eu fiz isso nesse apartamento. E coloquei a barreira também. É normal, é de praxe. No Oriente eles fazem esse procedimento. Tá? E de novo, para você saber esse procedimento, pô, eu estudei 15 anos. Só uma técnica para fazer isso. Então, para você saber fazer isso, são 15 anos que você vai ter que investir mais o dinheiro que eu paguei. Entendeu? Principalmente trazendo professores do Canadá, dos Estados Unidos, para me dar aula. Então pode botar uns 100 mil reais nessa brincadeira, ok? O que devemos temer? Você deve temer a si mesmo, para começar. Por quê? Porque nossos pensamentos são nossos inimigos, nossas emoções são nossos inimigos, e quem somatiza tudo isso é o nosso corpo. Você se destrói. E é verdade. Nós nos distraímos por pensamentos errados, atitudes erradas, comportamentos errados, pelos vícios que nós colocamos, pela má alimentação. Pô, má alimentação é uma sacanagem, mas é verdade. A gente vive num mundo em que a comida gorda é mais barata que a comida magra. O que é comida magra? Você vai gastar com muita proteína? Porra, é uma fábula. Sabe? Compra carne, é uma bica. 100, 150 conto um pedaço de carne. Agora, se você for comprar, sei lá, bolacha, se você for comprar paçoca, se você for... é mais barato. Então você engorda com mais facilidade do que você mantém um corpo saudável.
Então a gente vive numa indústria da própria doença. Isso é ruim. Então a gente tem que temer a nossa própria existência, porque parece que a gente vive em altos e baixos constantes. Você come comida que é barata, mas é a necessidade de você ter de se alimentar constantemente, você fica doente, você vai no médico, o médico te cobra uma fábula para você ter medicamentos para te ajudar a emagrecer, para controlar a sua hipertensão, sua diabetes, sua pressão alta, e aí você tem que fazer um processo doloroso de regime, entra na academia, gasta uma grana com a academia e vira um ciclo. Entende? Essa é a vida. Então a gente tem que temer a nós mesmos, lembrando que as consciências de pessoas falecidas somos nós. Quando você morrer, você vai vibrar aquilo que você mais odiou na sua vida, ou aquilo que você mais fez de ruim na sua vida. Seus vícios, seus comportamentos errados, sua inveja, sua ganância, seu orgulho, sua vaidade, tudo. Esse é o grande problema. Como identificar as ilusões ruins? Isso é só estudando realmente esoterismo, misticismo, religiões, para você saber o que é ruim, o que é bom dentro do mundo espiritual. Novamente, existem muitos falsos médiums ou pessoas erradas que utilizam-se de falsos guias. Ou não tem guia nenhum, ou eles consideram que, não tem uma energia aqui. O cara não sabe ver, não sabe escutar, não tem percepção nenhuma e quando vai ver é um puta de um obsessor que está nas costas dele. Mas ele considera que aquilo não é um obsessor, é um guia. Isso existe, dentro de centro espírita existe, dentro de falsos médiums existe, na casa desses falsos médiums existe, sabe? Então tá lá, aquela puta criatura gigante do lado, ele fala, não, esse cara aqui é o meu guia. E aí você vê o vídeo e você fala, puta, que guia, cara? O cara é uma puta de uma criatura gigantesca ruim e que tá ali do teu lado. Só que o cara não tem capacidade e nem discernimento para saber qual é a vibração real desse ser. Ele somente acha que... eu quero invocar meu anjo da guarda. Não é assim, cara. Aí vem esse puta obsessor nas costas, aí ele chegou, ele encostou, olha que tudo. É quando você vai ver uma energia gigante, um bloco denso atrás do cara, você fala, eu posso ir embora? Porque eu não vou ficar com um médium que está trazendo um obsessor. E o cara se vangloria, não é obsessor nenhum, isso aqui é meu anjo da guarda. E aí o cara coloca no YouTube. É engraçado, cara. Assim, eu olho e falo, é melhor eu cair fora. Porque não vai agregar em nada. É sério mesmo. Mas outras pessoas acabam caindo. A espiritualidade, ela é muito delicada, porque remete muito à dedicação do indivíduo. A gente tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se preservar, tem que se privar de muitas coisas. E isso é complicado, porque você fala, cara, legal, mas eu gostaria de viver. Eu gostaria de ter experiências interessantes na vida, né? Mas não é assim. Tem hora que você tem que se privar realmente, se dedicar mais aos estudos, mais às práticas e tudo mais, para poder ser alguém ou alguma coisa, ou poder ter uma espiritualidade consideravelmente saudável. É o preço que se paga. Aí cada um faz o juízo de valor, entende? Mas, de novo, não existe meia espiritualidade. Ou você é, ou você não é. Dizer que é, uma hora a casa cai. Então não rola. Mano Dog. Mano Dog. Aí, meu irmão, o que acontece com as tal das divindades, guias, etc., aí de religião, quando está na mesma religião? É esquecida com o tempo? Pode escrever aí, tamo junto. Mano Dog. Falou aí, hot dog. Bom, vamos lá. Eu acho que eu entendi sua pergunta, Mano Dog. Divindades. Quem predetermina algo se é divino ou não? É o ser humano. Então o ser humano vai e precifica, dizendo, pô, isso aqui é legal, gostei dessa figura, ela é uma divindade. Mas quem estabeleceu isso? As pessoas. Antigamente, foram criadas divindades. E essas divindades viraram estátuas, as representações alegóricas, e cada uma dessas estátuas teve um valor. Aí você fala, tá, quem são essas ditas divindades? Aí vocês vão ter que estudar a história, vocês vão ter que ir atrás de livros que refletem dizendo, quem eram esses caras? De novo, há muito tempo atrás, os povos da Suméria, os persas, os babilônios, eles acreditavam muito na personificação de Deus. Então existia uma consciência dizendo, tem alguém aqui em cima que eu não sei o que é. Só que para que eu possa acreditar que existe alguém em cima, ele tem que ter um representante aqui embaixo. Então antigamente os grandes imperadores,
eles, até mesmo os imperadores romanos, né, eles eram tratados como uma divindade, porque eles se autodenominavam os representantes de uma consciência divina na Terra. Por isso que as pessoas louvavam os imperadores, por isso que eles se curvavam aos imperadores. Porque eles passaram a ser a representação desses deuses na Terra. No Oriente é a mesma coisa. Cada cidade tinha uma representação divina de um deus que eles acreditavam, mediante a cultura a qual eles pertenciam, como um líder representante encarnado. E esse líder representante era aquele que alimentava, que dava terra, dava proteção, segurança, que era um governador. Então eles eram tratados como divindade. E quando realmente todos esses impérios eles são derrubados, e só pode haver um deus, as divindades, ou seja, as pessoas que eram os representantes de um deus, que eles acreditavam, mas que não era tipo assim, acreditava-se que tinha algo, mas ninguém comprovou que existia algo. Eles achavam que era um milagre a existência humana e que era divino existir como uma representação de alguém que tivesse capacidade de interagir, uma capacidade racional, uma capacidade de fala, que estivesse acima, no controle, no poder. Você controla os reinos, você controla o reino mineral, vegetal, o animal, entende? Você, se quiser explorar a terra, você explora. Se você quiser comer plantas, você come. Se você quiser matar os animais e comer, você mata. Ou seja, você está no comando, hoje, né? Que naquela época correr de um tigre desarmado era brabo, mas hoje você comanda, né? Então você é um ser divino, porque você tem até o poder de gerar vida, de criar, de poder existir, ok? Aí quando realmente tudo é extinto, essas consciências, esses que eram divindades, elas tornam-se história. Porque alguém foi lá, na sua crueldade e o poder de dominar impérios, querer terras, escravos, foi destruindo tudo e unificou dentro de um princípio de uma única divindade. Chamava-se Nabucodonosor. Ele era a única divindade. Não podia existir outros deuses a não ser ele. E aí foi-se destruindo, deturpando, e cada um foi morrendo, novos impérios foram surgindo, novos impérios foram se destruindo, e por aí foi. Ok? E aí é que acontece o final da história. Então ficaram esquecidas, sim, não são mais cultuadas, não existem mais. Eram seres humanos, ok? Não existe esse conceito de vários milhões de deuses. Não existe. Eles são arquétipos criados. Novamente, são arquétipos. Antigamente acreditava-se muito que uma planta era um deus, que uma montanha era um deus, que o rio era um deus, porque eles eram princípios de uma existência junta com o ser humano. Então você olhava aquilo e falava, isso aqui tem uma natureza atrás disso. Eu não sei o que é uma natureza divina, porque ele é tão belo, tão forte e que me alimenta também. Então existe esse princípio de respeito, no qual você passa a idolatrar aquilo como se fosse uma divindade. Então torna-se o quê? A água vira uma ondina, o fogo vira uma salamandra, sabe? E assim vai. Ok? E aí, obviamente, tudo acaba sendo extinto por causa da própria destruição de crenças que o ser humano faz ainda hoje. É triste, mas é verdade. O ser humano consegue destruir a crença alheia, deturpa a fé do outro e acha isso um barato, né? Hoje a gente vive nesse pé de guerra. Difícil existir e respeitar o próximo por aquilo que ele acredita. Murilo Mingau! Olha só, Mingau! Boa tarde, Sprukios! Tem uma dúvidas? Quando você vai em direção de uma energia forte, agressiva, tio Sprukios, se você estiver com a sua energia mesmo calma, tranquila e submissa, a energia mais forte irá querer agredir esta energia mais calma que você está tendo? Ou pelo contrário, uma energia contrária incomodaria a energia mais agressiva e ela se retiraria? Desculpa se for uma pergunta sem nexo ou sem lógica, ou até me desculpando aí, parabéns pro canal. A energia mais forte prevalece. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo muito legal. O Dalai Lama sempre falava isso. Imagina se você vai num lugar e senta do lado de uma pessoa e essa pessoa está enfurecida. Ela está gritando, está esbaferando, falando um monte de besteira. O que acontece com você? Você vai ficar irritado ou você vai ficar rindo da cara dela? Muitas vezes você vai ficar irritado.
Porque ela está te incomodando e às vezes você pode até tomar a dor dessa pessoa e também ficar com raiva de uma situação que ela está te contando. Então a raiva passa, ok? Então Dalai Lama falava, se você encontrar uma pessoa com raiva do seu lado, levante e vá embora. Hoje a gente vive num mundo onde essas energias predominam, né? Ou seja, se você vê pessoas com raiva, inveja, ganância, vaidade, isso daí acaba passando para as outras. Gera uma forma de pensamento no qual é muito acessível a qualquer tipo de indivíduo. Muitas vezes as pessoas que são inteligentes sabem que devem evitar esse tipo de coisa, mas não conseguem, ok? Então a energia mais forte é aquela que sempre vai prevalecer sobre a mais calma. Vamos lá, se você vê um rio calmo e tranquilo, você vai lá e faz um tibum, o que acontece com a água? Ela continua calma? Não, ela fica agitada mediante a sua ação. É a reação da água em criar as ondas e tudo mais, depois ela se acalma. Mas no momento em que você pula, ela fica agitada. Então, novamente, a ação mais forte, a ação mais densa, a ação mais agressiva, ela prevalece sobre a mais calma. Dificilmente você vai conseguir acalmar um leão só olhando para ele. Se o leão está com fome, ele vai vir para te comer, cara. Entendeu? Infelizmente é assim. Ou você espera que as pessoas se acalmem naturalmente, ou você levanta e vai embora. É assim que funciona. Eu já vi isso acontecer, até na academia. Eu estava sentado na bike fazendo minha bicicleta e 3 esteiras do lado tinha um cara correndo sem máscara. No meio da pandemia. Aí eu olhei aquilo, professor, o cara sem máscara, meu, no meio da pandemia. Se a academia, se alguém olha e fala, tem alguém fazendo academia sem máscara e avisa a prefeitura, a academia é fechada, todo mundo fica sem treinar. O professor correu e falou pro cara, você pode colocar a máscara, por favor? Porra, olha aí, não sei o que, olha só, o cara é louco, maluco, o que isso é fanatismo, eu vou ficar sem máscara, não tem nada a ver isso. E começou a querer gritar com todo mundo, começou a querer espernear. O professor ficou meio sem graça, não sabia o que fazer, ele falou, cara, é lei, o uso de máscara é lei, você por favor coloque a máscara. O cara saiu esbaforido, gritando com todo mundo para fora da academia, sem máscara. Sabe, é uma atitude agressiva onde as pessoas iriam ficar revoltadas com o cara e a agressividade ia gerar mais agressividade. Então é melhor você nem olhar, chamar o professor e deixa o professor resolver. É assim, infelizmente a agressividade passa para os outros, a raiva passa para os outros e a energia mais forte acaba predominando por aquela que está mais calma. Quem está mais calmo e não for mais forte que aquela, vai receber a ação. Geralmente uma energia mais forte pode rebater essa energia e gerar até uma causa e efeito. Mas, nesse caso, só vai gerar, a calma vai ficar mais sugestionável àquela outra energia. Gustavo Henrique. E os pelos da Lilo comendo solto aqui. Bom dia, Spook Houses. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma ótima pessoa. Sou um humilde inscrito do seu canal e tenho uma dúvida sobre alguns vídeos. Se puder me responder, fico muito feliz. Pode me responder por aqui mesmo. Spook, vi em muitos vídeos você falando sobre obsessores e que podemos ter eles conosco em nossa casa. Claro. Como não ter medo dessas criaturas e nem ficar paranoico pensando nisso o tempo todo? Muito obrigado. Não pensar nisso o tempo todo. Sabe, Gustavo, eu cresci vendo obsessores. E não é, isso porque tá... Não, eu cresci vendo obsessores, é real isso, mas eu não sabia o que eram, então eu não tenho educação espiritual, naquela época eu não tinha educação espiritual para poder dizer, veja, são obsessores, olha meu Deus, esse aqui é tipo esse, não. Eu vi esses seres, eu aprendi a conviver com eles desde os 6 anos de idade, o qual eu comecei a vê-los com muita frequência em casa, e somente mais tarde, ou seja, talvez mais de 10 anos, é que eu comecei a entender o que eles eram. Quando você entende a natureza desses seres, você passa a não ter medo deles. Por quê? De novo, se você é aquilo que você atrai, se você não consome drogas, você não vai ser assediado por um obsessor de vícios. Se você não bebe e não fuma, você não vai receber as energias de um obsessor desse, porque não tem vínculos. A vibração deles torna-se incompatível com a sua vibração. Porém, não existem somente esses obsessores.
Existem obsessores que estão ligados a certos comportamentos questionáveis, a sexo, a certas energias de depressão. E isso é que nos faz nos policiarmos cada vez mais. Eles podem eventualmente até chegar perto da gente, mas nos levar a algo é uma história maior e muito mais longa. Como eu falei na playlist Spook Murder Houses, nós temos 3 fatores que são delimitantes para tais energias. Então nós temos a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Certos pensamentos destrutivos, obviamente, passam pela nossa mente, que é extremamente questionadora. Então se um obsessor de vícios vibrar, vamos dizer assim, a vontade de fumar, você vai ter o pensamento dizendo, eu nunca fumei, por que eu sinto o cheiro de cigarro? Por que eu tenho essa vontade de, às vezes, querer experimentar? A sua mente vai traçar um padrão dizendo pontos positivos e pontos negativos. Você vai ter o racional de dizer quero ou não quero. Outro ponto que é um crivo é a emoção de eu vou até o lugar para comprar um cigarro. Ah, mas é melhor não. Eu não quero estragar meu pulmão, eu não quero me viciar. Então você começa a sentir a questão do vício e você começa a interpretar essas sensações e emoções. E até acionar a vontade de você ir, sabe, pode ser questionadora. Entende? É aquela questão, vou trair a minha esposa, vou trair meu marido. Será que vale a pena ou não? Será que eu devo ou não? Será que eu acho um garoto de programa, uma garota de programa? Você acha que eu contrato, vou ter que pagar? E se alguém me reconhece na rua? E se um amigo meu me vê saindo de um lugar desse tipo? Acho que não é legal correr esse risco, eu prefiro evitar. Entende? São muitos fatores. Até eles se concretizarem e você realmente fazer o ato, é uma história muito longa. Então a gente pode até vir a sentir essas energias, na qual elas têm total liberdade de transitar ao nosso redor. Mas tornar-se factível e pré-estabelecer realmente uma relação de troca só se você já tiver essa vontade ou já for uma pessoa que formulou algo. Então você fala, eu quero me matar, não gosto da vida, estou em depressão profunda, cansei de tudo, não consigo aqui reaver minha conta do Instagram, estou cagado. Então você começa a criar uma forma de pensamento que dá desculpas para cometer um ato como esse. Você começa a sentir a vontade de fazer esse ato. Você concorda com isso. Até você fazer esse procedimento, se vem um obsessor que te instiga constantemente, já conquistando sua mente e suas emoções, fica mais factível para você cometer esse ato. Entende? Então, de novo, você é aquilo que você vibra. Na hora que você vibra e dá essa resposta, dá intenção para o mundo espiritual, ele te devolve isso. Esse é um ponto complicado. E aí é que a gente tem que se preocupar e temer, dizendo, eu estou na iminência de algo ruim. Então é melhor eu parar agora e começar a refletir sobre não fazer isso e voltar atrás por meio de um psicólogo, um psiquiatra, ou amigos ou familiares, para que você não realmente cometa algo ruim. Esse é o ponto. Ok? Mas é isso, já falamos aqui pra caramba, não é mesmo? Já deu aqui um tempão. Espero que vocês tenham entendido o recado. A gente vai ter mais vídeos aqui para comentar, temos mais coisas aqui para ficar questionando e trazendo a vocês, tá bom? De novo, muito obrigado a todos. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e vocês vão ter todas as informações lá, bem como os valores cobrados, uma vez que eu sou um terapeuta alternativo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, um programa Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo. Só você clicar aqui, vai ser jogado numa janelinha, aí você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, só você copiar esse linkzinho, jogar lá no seu navegador e você pode doar o valor que você puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.